Hoje, senhor presidente, nesse início de semana, para abordar um tema que há muito tempo está ausente dos debates aqui no Senado. Não vou falar sobre CPIs, não falarei sobre a inflação renitente, não falarei sobre as contas públicas, nada disso. Eu vou me referir hoje, senhor presidente, ao tema de um artigo publicado na Folha de São Paulo pelo jornalista Leão Serva. O título do artigo é A Improbidade que Mata os Yanomamis. Me parece, senhor presidente, que a gravidade do tema merece a atenção do Senado. Todos se lembram que essa etnia indígena, que luta bravamente para preservar suas condições de existência material e cultural, esteve sob uma ameaça muito grave no início dos anos 70, no momento da abertura da Perimetral Norte, a ameaça da expansão da fronteira agrícola, a concorrência dos madeireiros, dos agricultores na exploração dos recursos naturais. E depois, nos anos 80, a verdadeira corrida do ouro que se dirigiu para as terras ocupadas por esse povo. Naquela época se fez ouvir aqui no Senado uma voz forte, obstinada, corajosa do senador Severo Gomes, senador paulista Severo Gomes. Hoje, senhor presidente, o jornalista Leão Serva nos dá conta de que este povo é hoje vítima, na sua existência, de uma ameaça à sua existência, de alguns males típicos da sociedade contemporânea. A incompetência administrativa e talvez até a corrupção. Pois esses índios do extremo norte do país voltaram a padecer de altíssimas taxas de mortalidade. E não é, senhor presidente, que faltem verbas para acudir aos seus problemas de saúde, porque, diferentemente de outras etnias indígenas, que sofrem com permanente falta de verbas para os seus problemas de saúde, os Yanomamis foram destinatários de gastos do Ministério da Saúde que se multiplicaram por 6 nos últimos 10 anos, de 2004 a 2013. Verbas de saúde multiplicadas por 6. Exatamente neste período, senhor presidente, por uma coincidência trágica, um paradoxo trágico, a incidência de malária subiu de 41,8 por 1.000 habitantes para 70,6, quase que dobrou a incidência de malária. Mortalidade infantil. O índice de mortalidade infantil no Brasil é de 19,6 mortos por 1.000 nascidos vivos, mortos durante o primeiro ano. Vossa Excelência seguramente sabe, pois se interessa vivamente pelo problema, que enquanto o índice de mortalidade infantil no Brasil é de 19,6, os bebês Yanomamis são atingidos no seu primeiro ano de vida num índice de 113 por 1.000 nascidos, número de 2013. O quê? 7, 8 vezes mais do que a média brasileira. A média da mortalidade infantil que vitima as crianças Yanomamis está aí equivalendo hoje
àquela verificada em países objeto de guerra, países que são palco de guerras civis, palco de massacres massivos, como, por exemplo, a Somália, como, por exemplo, Serra Leoa. O índice de mortalidade infantil dos Yanomamis é equivalente àquele verificado nesses países. Essa degradação das condições de saúde provocou protestos que, infelizmente, não ganharam a repercussão que a gravidade do fato merece. Mas, de qualquer maneira, os protestos forçaram a renúncia da coordenadora do Ministério da Saúde de Boa Vista, a senhora Joana Claudete Schwertz. Ela foi substituída por uma outra pessoa, uma outra técnica do Ministério de Saúde, que, quando perguntada pelo mesmo jornalista Leão Serva sobre as causas desse fenômeno trágico, perguntada especificamente se era um problema de verbas, de recursos, ela disse o seguinte, a senhora Maria de Jesus do Nascimento: não, dinheiro não falta, foi problema de gestão mesmo. Não falta dinheiro, mas faltam médicos, faltam equipamentos, faltam medicamentos, mas não falta o remédio mais frequente, que é a viagem de avião. Coloca-se o paciente no avião e ele é levado para Boa Vista. O remédio, a terapia é o avião. Não é a prevenção, não é a presença de agentes comunitários de saúde, não é a educação, não é o medicamento, nada. É o avião. Saibam, vossas excelências, senhores senadores, que metade da verba destinada, da verba do Ministério de Saúde, destinada para atendimento aos problemas sanitários e epidemiológicos dos Yanomamis, metade dessa verba é destinada ao pagamento de viagens aéreas, de 2 companhias aéreas especializadas no transporte de doentes, que não são atendidos ali no seu local de residência, mas são levados para Boa Vista. Metade da verba. Nós sabemos que a medicina preventiva é fundamental em qualquer estratégia de saúde pública, especialmente em relação aos povos indígenas, que são vítimas, muitas vezes, de doenças transmitidas pelo contato do chamado homem civilizado, mas doenças que se propagam também em razão das modificações no habitat natural, modificações ecológicas, o avanço das pastagens, da agricultura, a derrubada das florestas. Isso é responsável, em grande parte, pelo aumento do surto de malária. É preciso prevenir e não colocar os doentes de avião para levar para Boa Vista. Essa prevenção foi objeto, eu já dou a parte a Vossa Excelência, estou ansioso para receber o seu a parte, meu querido senador Capiberibe. A prevenção foi a tônica de convênios firmados entre o governo federal e várias organizações não governamentais nos anos 2000. Prevenção com todos esses componentes clássicos: agentes comunitários, educação, implantação de postos de prevenção de saúde, vacinação. Um trabalho que vinha surtindo efeito e que foi combatido duramente por funcionários públicos que perderam o privilégio da atenção à saúde, não se conformavam, digamos, com a desestatização dessa atividade, e também por políticos equivocados, no meu entender, que apontavam naquelas organizações não governamentais o braço do imperialismo norte-americano, ou seja, ou coisa que o valha. O fato é que, a partir do início do governo Lula, houve uma mudança de estratégia. Novamente,
as ações foram centralizadas no Ministério da Saúde. Eu não diria que foi isto, que foi este fator que determinou a degradação da situação sanitária de saúde dos Yanomamis. Não foi o fato de ter sido novamente centralizado nas mãos da administração direta, mas a maneira pela qual o assunto passou a ser tratado seguramente tem muito a ver com o desastre que esse povo é vítima no momento. Ouço a parte do senador Capiberibe. Senador Luiz Nunes, esta sensibilidade com os mais pobres e com os que moram longe é um pouco rara aqui nessa casa. E eu acompanho a luta dos povos indígenas desde muitos anos. Eu sei disso. Por isso que aguardava o seu parte com ansiedade. Desde a abertura da Perimetral Norte, que Vossa Excelência citou, que dizimou os Oyampi, que vive lá a oeste do estado. Antes da estrada chegar em suas terras, ali viviam em torno de 800 a 1.000 pessoas. 2 anos depois, estava reduzido a menos de 150. Mas tem uma questão também que me incomoda muito em relação a esta punição aos mais pobres e aos que moram longe, que é a corrupção sistemática. A corrupção sistemática e que não há providências ou raras providências são tomadas. Eu sou testemunho, na região da fronteira do Brasil com a Guiana, vivem os índios Oyampi, os índios Palicu, Caripunas, Galibi Maruorno. Nesses últimos 20 anos, alguns milhões de reais já foram destinados pela FUNASA para colocação de água tratada nessas aldeias. Pasmem, a única aldeia que hoje conta com água tratada é a aldeia do Manga, na margem do rio Gurupi, colocada por mim em 1997, quando fui governador, porque cansei de esperar pela Fundação Nacional de Saúde. Só muito recentemente é que a polícia começou a agir e colocou o superintendente na cadeia. Também tem vários processos envolvendo, inclusive, um senador desta casa, onde o dinheiro ia para atender a saúde indígena e terminou nas contas do PMDB na campanha de 2012 ou 2010. Eu estou pedindo informação para saber se esse processo avançou ou estagnou. Porque enquanto não houver punição, a impunidade constrói caminho. E é isso que nós vemos no Brasil. Quero me somar a seu discurso sensível com essa população que precisa da nossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Capiberibe. Eu sabia que Vossa Excelência iria intervir e creio que Vossa Excelência aqui é um dos membros mais atuantes dessa casa, um dos senadores mais atuantes dessa casa, e que dedica um grande empenho à Comissão de Direitos Humanos. Eu penso que esse é um tema que deveria ser trazido para o conhecimento dessa comissão, para que providências pudessem ser tomadas, com o prestígio e a força do Senado Federal. Eu volto ao tema dos recursos. No início do governo Lula, se destinava para a saúde dos Yanomamis cerca de 14 milhões de reais. Isso em números de hoje, uma cifra atualizada, 14 milhões. Naquela época, muitos diziam que era exagerada essa cifra. Pois bem, a cifra foi multiplicada por 6 de lá para cá. E, no entanto, nós somos obrigados a constatar a deterioração grave das condições de saúde desta etnia, dos membros dessa etnia. Logo, senhores senadores, existe alguma coisa de muito errado na administração, na gestão, no planejamento, para não falar na hipótese provável de corrupção. Para
enfatizar o tema levantado por Vossa Excelência, senador Capiberibe. O Ministério Público Federal já está investigando esse tema. A hipótese de corrupção já foi levantada pelo Ministério Público Federal, que está examinando, esquadrinhando as contas e também a gestão do programa. Eu, de minha parte, além de pedir informações ao Ministério da Saúde sobre as providências que estão sendo tomadas e a explicação que o Ministério dá para esses números paradoxais. Aumenta-se o gasto, ao mesmo tempo em que explodem os problemas de saúde do povo Yanomami. Vou também me comunicar com o Ministério Público para que nós possamos acompanhar o desenvolvimento dessas diligências. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, e até chegamos a conversar. Eu estou numa batalha também que sei que interessará ao senador Capiberibe, que é para dar uma proteção aos índios isolados do Acre. Eu estou organizando uma fala, um discurso, e devo fazer. Vossa Excelência, senador Jorge Viana, ainda na semana passada, me confidenciava as imagens, me mostrava as imagens e me falava do seu propósito de com a pertinácia de sempre, enfrentar o problema. E Itaí, explique um pouco a fala de Vossa Excelência. Os Yanomami são uma população indígena que o mundo inteiro conhece por conta da luta desses povos. Foi feito contato com eles e agora a situação é uma tragédia humana que se vive. E essa é a precariedade que a nossa FUNAI tem. Inclusive está acertado, provavelmente para a semana que vem, a vinda da presidente da FUNAI na nossa comissão. Um requerimento meu na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Muito bem. Eu queria pedir a Vossa Excelência que reproduzisse, já que Vossa Excelência também faz parte como titular da Comissão de Meio Ambiente, reproduzisse essa preocupação e pudéssemos ter uma conversa com calma, com o tempo necessário, com a prioridade necessária com a presidente da FUNAI, que eu vou colocar o problema dos índios isolados e Vossa Excelência podia muito bem colocar esse tema novamente e nos somarmos. Porque eu sei que a presidente da FUNAI também tem sofrido a falta de recursos, a falta de condição, e eu acho que o Senado é um bom espaço. Nós somos a Casa da Federação e a causa indígena fica meio sem endereço em Brasília. E nós, Vossa Excelência, trazer esse debate para cá é da maior importância, porque penso que aqui ele pode ser tratado com a devida atenção e prioridade. Então, parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador Luiz.